Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Roberto Turminha, aqui do Cartório em Gestão. Bom, vamos ao episódio 38 e o medo da dancinha. Hoje é dia de olhar para fora, pessoal, dia de competência de marketing. Quando eu falo palavra redes sociais para um titular de cartório, geralmente a gente tem duas reações. Ou ele revira os olhos e diz que não tem tempo para fazer dancinha no TikTok, ou ele entra em pânico com medo de levar uma advertência da corregedoria por captação ilegal de clientela. Bom, gente, então vamos começar a separar as coisas. Uma coisa logo de cara que eu tenho que falar. Marketing de cartório não é entretenimento. Marketing de cartório é educação e utilidade pública. Ninguém acorda de manhã e pensa, nossa, mas que vontade de ir no cartório lavrar uma escritura pública de união estável. As pessoas acordam com vontade de proteger a família, de comprar uma casa própria, de viajar com um filho menor de idade. Eu falo que, de um lado ou de outro, o cartório só faz três coisas. Ele protege o indivíduo, a propriedade privada e a força de vontade. São essas três coisas que, na hora que a gente olha no sentido amplo, vocês vão ver que todos os serviços de cartório seguem uma dessas três linhas, tá? Então, se você não está na internet explicando como resolve esses problemas da vida real de forma simples, você só está deixando o seu cliente confuso. E cliente confuso, ele chega no balcão sem o documento certo, ele gera fila e ele reclama de burocracia. Então hoje, gente, nós vamos aprender a usar as redes sociais para educar o mercado e esvaziar a fila com dúvidas que poderiam ter sido sanadas anteriormente. Então, primeiro ponto que a gente tem que pensar, nós temos que traduzir o juridiquês. Nas grandes empresas, marketing de conteúdo serve para criar autoridade. No cartório, ele serve para criar facilidade. Se seu cliente médio não vai ler o provimento do CNJ, ele não sabe a diferença entre autenticação e reconhecimento de firma. Ele não sabe que precisa de um pacto antinupcial. Se o seu Instagram só posta mensagem Feliz Dia das Mães, ou fotos da fachada do cartório com textos copiados da lei que ninguém entende, a gente chama isso de Instagram fantasma. Ele existe, mas ele não serve para nada. Então o conteúdo do cartório precisa responder uma pergunta de ouro. Como o cartório resolve o meu problema hoje? Você vai precisar pegar aquele texto jurídico denso e traduzir para a linguagem do João e da Maria. Bom, e qual que é o problema que nós temos aqui? É a síndrome do post aleatório. Então, o erro clássico nos 100 primeiros dias é quando o titular resolve abrir o Instagram e a falta da constância e a síndrome do post aleatório. Na primeira semana você está empolgado, você posta todos os dias. Depois de 15 dias, você é engolido pela operação. Esquece da rede social, esquece que existe uma página e ela fica abandonada lá por 6 meses. Aí um belo dia, um escrevente posta um texto gigantesco com letras miúdas explicando a lei de registros públicos e a modificação do artigo 123. Gente, você não vai gerar rapport, você não vai gerar relacionamento com o seu leitor. Então você precisa gerar um nível de engajamento. Então é perda de tempo e energia. Redes sociais exigem constância. É melhor postar apenas 1 ou 2 vezes por semana, o ano inteiro, do que postar 10 vezes em um mês e sumir. Para isso não acontecer, sem depender do humor ou da memória, nós precisamos de um método. E aí o método, como sempre, eu trago para vocês uma ferramenta, né? A solução para vocês, eu acredito que seja um calendário editorial. Nós vamos organizar a produção do conteúdo criando um calendário editorial básico. Funciona assim, você não vai acordar hoje e pensar o que vamos postar. Você vai sentar uma vez por mês e vai definir os temas das próximas 4 semanas. Nos primeiros 100 dias, às vezes tem uma demanda gigantesca. Não tem problema, gente. Não inicia com postagem para depois deixar esquecido. Faça um planejamento e fala assim, olha, acabou de passar aqui um período, daqui 15 dias eu vou começar a postar. Daqui 30 dias eu vou começar a postar. Mas comece a ter minimamente um plano de desenvolvimento das redes sociais. Então, eu divido o conteúdo do cartório em 3 grandes baldes.
nessa ferramenta. Tá? Primeiro balde são dúvidas frequentes. No balcão, você pode pedir no seu WhatsApp do seu grupo do cartório as meninas escreverem demandas que apareçam para elas. A demanda do seu cliente, a demanda do balcão é a demanda que você tem que falar sobre. Você não tem que falar do provimento do CNJ. Para o público em geral, você tem que falar a demanda deles, porque eles precisam compreender uma relação que você está escutando eles. Outro balde que é interessante é a questão de mito ou verdade. Ah, é verdade que tem união estável não precisa de pacto antinupcial? Mito, arraste para o lado e entenda. Isso gera curiosidade. Tá? E outro ponto que é legal para trazer humanidade para dentro do cartório é justamente os bastidores. Então as pessoas conectam pessoas. Mostra que a sua equipe está fazendo um treinamento, mostra um arquivo organizado, mostra a nova máquina de café. Isso humaniza a sua marca e mostra que existe uma gestão profissional lá dentro, gente. Então, a ferramenta aqui, o que eu fiz? Eu coloquei os 3 baldes de conteúdo, tá? Aqui uma ideia de como estruturar o calendário para vocês durante um mês. Estrutura o calendário um mês, não estrutura o ano inteiro. Estrutura um mês. Estrutura 8 posts. E aí você vai começando a crescer. O que é uma ideia? Em qual balde que coloca, qual que é a tradução para o cliente e qual que é a prioridade de você informar. Então, se você fizer um diagnóstico básico, você vai ver que você vai ter que comunicar aí 10, 15 pontos de atenção já na sua serventia. Comece por eles, comece pelo mais fácil. E aqui é um dashboard simples para acompanhamento do mês. Aqui você já tem quantos posts foram feitos, quantos posts foram publicados, e aí você vai começando a desenvolver a sua metodologia. Para uso, eu coloquei aqui como que é a estrutura, quais são os pontos que você tem que acompanhar, justamente para facilitar. Você não precisa de uma agência agora, você não precisa modelar algo. É ótimo, é maravilhoso, mas são tantas demandas que às vezes você não consegue nesse ponto. Só que gere um nível de constância. Não deixe fazer uma postagem e ficar 3, 4 meses sem postar. Minimamente tem uma ideia, uma estratégia do que você vai desenvolver. Então esses pontos são interessantes para que vocês vejam. Tá? E hoje, como entregável, o que eu peço para vocês? É estancar a perda de tempo com a internet e começar a ter estratégia. Então eu preparei essa ferramenta para vocês. Você vai listar as 10 dúvidas mais comuns dos seus clientes e essas 10 dúvidas serão os 10 primeiros posts. Um por semana. Curto, direto e simples. O seu Instagram vai educar o cliente antes dele sair de casa. O seu balcão vai ser muito mais rápido e silencioso. E você vai ver que as coisas vão começar a engrenar. Amanhã, nosso dia vai ser para competência de RH. No episódio 39, a gente vai falar sobre onboarding, o que fazer no primeiro dia de trabalho de um funcionário novo, para que ele não fique perdido e você tenha o máximo de aproveitamento dele, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e um ótimo dia.